Tudo se inicia quando Lalinha, aflita, chamou por Carlos Daniel com urgência. A voz do outro lado da linha era inconfundível. Era Paola. A verdadeira. Rodrigo correu até ela e pediu que Lalinha dissesse que ele já ia atender. Carlos Daniel, confuso, perguntou a Rodrigo o que deveria fazer. Com calma, Rodrigo sugeriu que o irmão tratasse Paola como se nada tivesse acontecido. Assim, poderiam ganhar tempo e manter as duas sob controle. Carlos Daniel, mesmo contrariado, respirou fundo e foi atender a ligação. Em outro canto, Isabel tentava convencer Carlinhos a ir com ela ao médico e depois à delegacia. Mas o menino, com os olhos marejados, a chamou de avó e pediu para não ir. Disse que sua perna doía muito. Moacir, observando tudo, se ofereceu para ficar com o garoto enquanto Isabel resolvia as coisas. Ela aceitou. Moacir, então, puxou uma cadeira e prometeu contar uma de suas histórias dos tempos de marinheiro, chamando Carlinhos de grumete. Isabel observava de longe, com os olhos brilhando, sentindo no fundo do coração que nunca teria um neto como aquele. Enquanto isso, Paola conversava ao telefone com Carlos Daniel. Dizia que a viagem tinha corrido como o esperado e que voltaria no dia seguinte. Carlos Daniel, tentando disfarçar o incômodo, comentou que a viagem parecia ter sido curta demais. Ela confirmou, sorrindo, e perguntou como estavam as coisas em casa. Ele respondeu que tudo seguia bem. Paola disse que estava com saudades e queria vê-lo logo. Ele disse o mesmo, desligando em seguida com o rosto fechado. Paola, do outro lado, suspirou satisfeita, certa de que ninguém tinha descoberto nada e que estava pronta para reassumir seu lugar. Rodrigo, curioso, perguntou como tinha sido a conversa. Carlos Daniel respondeu com firmeza, era mesmo Paola. Estava viva. E além disso, era uma cínica. Disse que voltaria. Rodrigo reforçou a estratégia, Carlos precisaria continuar fingindo que tudo estava normal. Dessa forma, conseguiriam mantê-la sob controle. O que eles não sabiam é que Lalinha escutava tudo, escondida atrás da porta, em silêncio absoluto. Na casa de Isabel, ela voltava da rua e foi recebida por Moacir, que perguntou se tinha ido à delegacia. Isabel, envergonhada, confessou que não teve coragem. Moacir a levou para o quintal e alertou sobre os riscos. Disse que se alguém descobrisse, ela poderia ser acusada de sequestro. Isabel, angustiada, disse que estava perdida. Mas Moacir foi direto, se ela não levasse o menino de volta, teria que se preparar para passar muitos anos na cadeia. Na mansão, vovó Piedade estava em oração por Carlinhos, quando Adelina entrou. Com o coração apertado, Piedade desabafou. Disse que nenhum dos netos havia se movido para encontrar o menino. Todos acreditavam que ele estava com a usurpadora. Mas ela tinha certeza de que aquela moça não seria capaz de algo assim. O que a assustava, no fundo, era a possibilidade de nunca mais ver o menino. Na manhã seguinte, Antônia notou que Isabel ainda estava em casa e perguntou por que ela não tinha ido trabalhar. Isabel respondeu que precisava cuidar do menino. A irmã retrucou com frieza, dizendo que o garoto não era nada dela e que ela estava jogando tudo fora. Isabel disse que ainda tinha um pouco de dinheiro guardado, mas Antônia deixou claro que se ela caísse na miséria por causa do menino, não contasse com sua ajuda. Na mansão, Carlos Daniel foi até a avó e avisou que Paola voltaria. Pediu que ela não comentasse nada com ninguém. Vovó Piedade, preocupada, chamou Adelina e pediu que reunisse todos os funcionários.
Era preciso conversar com eles e evitar qualquer deslize. Em outro ponto da cidade, Paulina chegava para mais um dia de trabalho. Brígida a recebeu e aconselhou a ter paciência com Dona Zenaida, que às vezes agia como uma criança. Chamou Paulina para ir até o quarto. Lá, Paulina se apresentou como a nova cuidadora. Zenaida, confusa, pediu ajuda para se vestir e ir à missa. Paulina, gentil, explicou que ainda era cedo, a missa era só no domingo. De volta à mansão, Piedade estava com os funcionários reunidos. Com seriedade, revelou que todos já sabiam da farsa e que Paola voltaria a qualquer momento. Pediu que fossem discretos e não deixassem transparecer que ela tinha sido desmascarada. Todos assentiram com respeito, prometendo manter o segredo. Isabel decidiu levar Carlinhos para passear e talvez encontrar alguma pista sobre sua família. Mas o menino, cansado, encostou-se a uma árvore e reclamou que ela prometeu voltar rápido, mas já estava demorando. De longe, Isabel o observava com ternura e dúvida no olhar. Pensava se realmente deveria deixá-lo. Talvez, manter o menino ao seu lado fosse a melhor forma de protegê-lo de qualquer perigo. Na fábrica, Carlos Daniel contou a Rodrigo que já havia avisado todos os funcionários sobre a volta de Paola. Também entrou em contato com o gerente do banco, pedindo que ninguém liberasse dinheiro da conta da esposa sem sua presença. A maior preocupação era Carlinhos. Rodrigo afirmou com certeza, a usurpadora teria que devolvê-lo. E assim, Carlos Daniel poderia pedir o divórcio da verdadeira Paola, forçando a impostora a se entregar à polícia. Isabel voltou até onde Carlinhos estava. O menino, aliviado, disse que pensou que ela o tivesse abandonado. Isabel, emocionada, respondeu que jamais faria isso. Apenas demorou um pouco. O garoto disse que ainda estava se sentindo mal. Isabel o chamou para irem embora. Disse que se Deus colocou aquele menino em sua vida, era porque queria que ela cuidasse dele. Na fábrica, Carlos Daniel revelou a Rodrigo que estava com um mau pressentimento sobre Carlinhos. Rodrigo tentou tranquilizá-lo, dizendo que o menino estava com a usurpadora. Carlos Daniel, então, concordou. Afinal, quem mais poderia estar com seu filho? Na mansão, Paola finalmente chegou. Com autoridade, pediu que Pedro levasse suas malas para o quarto. Chico, observando de longe, comentou com Lalinha que aquela sim era a verdadeira Paola. Lalinha, ao ver o rosto dela, ficou paralisada. Paola perguntou se não havia ninguém em casa. Lalinha respondeu que vovó estava no quarto. Quando perguntou por Stephanie, Lalinha informou que estava na fábrica, e que Paola já sabia que a cunhada trabalhava lá. Paola fingiu surpresa, concordando. Em seguida, pediu um bom banho e uma taça de vinho. Queria estar perfeita para receber seu marido. Enquanto ela subia, Lalinha, ainda chocada, sussurrou, com certeza, é ela. Paola entrou no quarto acompanhada de Lalinha. Sentou-se à beira da cama, e sem rodeios, começou a fazer perguntas. Queria saber como Carlos Daniel tinha se comportado naqueles dias. Lalinha respondeu com naturalidade, dizendo que ele estava agindo normalmente. Em seguida, Paola quis saber sobre a vovó Piedade, se ela tinha voltado a beber. Lalinha garantiu que não, e lembrou que foi a própria Paola quem ajudou a livrá-la do vício. Fingindo preocupação, Paola comentou que pensava que tivessem deixado ela se descuidar. Curiosa, quis saber se chegaram muitas cartas em seu nome. Lalinha respondeu que não, pois ela havia terminado com o pintor. Surpresa,
Paola pediu que Lalinha pegasse um cigarro em sua bolsa. Na fábrica, Rodrigo encerrava uma ligação, quando Carlos Daniel e Stephanie se aproximaram. Sem demora, Rodrigo contou que Paola já estava de volta na mansão. Carlos Daniel ficou visivelmente tenso. Confessou que não conseguiria manter a farsa por muito tempo. Rodrigo e Stephanie insistiram que ele precisava fazer isso. Era a única maneira de manter Paola e a impostora sob controle. Com raiva contida, Carlos Daniel desabafou, dizendo que tinha vontade de acabar com ela de uma vez por todas. Enquanto isso, Paulina conversava com Lourdes sobre Dona Zenaida. Preocupada, perguntou se poderia marcar uma consulta médica para ajudar a senhora. Lourdes achou uma boa ideia. Paulina também comentou que Zenaida parecia estar se alimentando mal. Lourdes confirmou, dizendo que ela quase não comia. Paulina então prometeu que faria o possível para ajudá-la. Lourdes se despediu da mãe, e Paulina, com um olhar doce, garantiu que faria de tudo para melhorar a vida daquela senhora. Na mansão, Paola avisou a Lalinha que iria dormir um pouco, mas que mais tarde desceria para jantar. Antes disso, comentou que havia trazido alguns presentes para Lalinha, que ficou feliz e agradeceu dizendo que ela sempre fora muito generosa. Assim que Lalinha saiu do quarto, Paola riu sozinha, satisfeita. No corredor, Adelina encontrou Lalinha e perguntou se ela estava arrumando o quarto para a chegada da senhora. Lalinha respondeu com um sorriso: a senhora já estava ali. Adelina quis saber se era usurpadora. Lalinha negou. Disse que era a verdadeira. De volta à fábrica, Rodrigo falou com firmeza a Carlos Daniel. Ele precisava pensar em Carlinhos. Tudo o que fizessem agora tinha que ser com o objetivo de encontrar o menino. Stephanie se prontificou a avisar William sobre os novos acontecimentos. Carlos Daniel comentou que sempre foi um bom marido e um pai presente. Rodrigo tentou animá-lo, dizendo que havia muitas mulheres no mundo, e talvez Verônica fosse uma delas. Enquanto isso, Verônica, em outro lugar, lembrava das palavras de Carlos Daniel dizendo que sua esposa tinha ido embora. Ela pensava que talvez fosse verdade, e se fosse, então poderia finalmente se permitir amá-lo. Na casa de Isabel, Antônia chegou transtornada e começou a gritar. Estava indignada porque Isabel ainda não havia levado o menino embora. Isabel explicou que Carlinhos não estava se sentindo bem. Antônia, revoltada, desejou que a polícia aparecesse e levasse Isabel presa. Mas Isabel manteve a calma e respondeu com firmeza: estava fazendo o que era certo. E quando se age com o coração limpo, até a polícia reconhece isso. Na fábrica, Rodrigo voltou a falar de Verônica, dizendo que ela poderia dar uma chance ao irmão quando ele estivesse livre. Carlos Daniel, no entanto, duvidava, achando que toda essa situação a afastaria dele. Rodrigo não se rendeu, disse que quando uma mulher realmente se apaixona, ela não desiste com facilidade. Carlos Daniel, exausto, confessou que não queria voltar para casa. Rodrigo pediu que ele se esforçasse, pois tudo dependia disso. Carlos Daniel então disse que se não fosse por Carlinhos, já teria enfrentado Paola com tudo. E avisou que, se ela não contasse logo onde estava seu filho, pagaria caro. Paulina, ainda cuidando de Dona Zenaida, conversava com ela quando Lourdes apareceu. Perguntou se o marido já tinha chegado. Paulina respondeu que não sabia, pois nunca o tinha visto. Lourdes então disse que o apresentaria assim que possível. Garantiu que ele era uma boa pessoa. Na mansão, Adelina foi até vovó Piedade para contar que Paola estava de volta. A vovó, com o semblante carregado,
disse que não queria vê-la. Adelina tentou argumentar, dizendo que elas se encontrariam no jantar. Mas Piedade foi firme, não desceria. Ainda pediu que Adelina não deixasse Paola ir até seu quarto. Disse que se visse ela, teria vontade de arranhar o rosto dela com as próprias mãos. Pouco depois, Carlos Daniel chegou em casa e foi direto procurar por Lalinha. Quis saber onde Paola estava. Lalinha respondeu que ela estava no quarto. Ele perguntou se era a impostora. Lalinha disse que não, e que aquela mulher fumava. Carlos subiu as escadas com passos pesados. Ao entrar no quarto, viu Paola deitada na cama. Ficou parado, a observando. Era ela, com toda sua beleza e provocação. No pensamento, confessou que a odiava por tudo o que havia feito. Sem dizer uma palavra, saiu. Assim que ele deixou o quarto, Paola se levantou e soltou uma risada cheia de sarcasmo. Na fábrica, Braulio apareceu e perguntou à secretária se poderia falar com a senhora Paola. A moça respondeu que a patroa havia viajado e não havia previsão de retorno. Mais tarde, Carlos Daniel reuniu-se com Stephanie e William e confirmou: Paola estava mesmo em casa. Pediu que ambos agissem com naturalidade e não deixassem escapar nada. Contou ainda que Rodrigo e Patrícia também estariam no jantar, e que tinha convidado Leda de última hora. Stephanie achou ótimo. Disse que quanto mais gente da família contra a cobra, melhor. No quarto, Paola mandou Lalinha colocar um de seus vestidos favoritos na cama. Disse que em 15 minutos estaria pronta para o jantar. Na sala, Rodrigo e Patrícia já tinham chegado e cumprimentavam Carlos Daniel. Logo depois, William e Stephanie também chegaram. Lisete apareceu correndo, perguntando pelo pai. Carlos disse que depois explicaria e pediu que Adelina levasse a menina. Nesse momento, Leda entrou, desconfiada, e perguntou se Paola realmente tinha voltado. Carlos Daniel respondeu que ela veria com os próprios olhos, e pediu discrição. Rodrigo, olhando de lado, comentou que quem mais precisava se controlar era o próprio Carlos. Ele prometeu que manteria a calma. William perguntou se já podiam se sentar à mesa. Carlos Daniel sugeriu que esperassem Paola. Mas antes que qualquer um respondesse, a porta se abriu, e a voz dela ecoou. Não precisam esperar mais, eu já cheguei. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.